Oi, meus nobres amigos, estamos aqui, como eu disse ontem. Hoje eu trago mais uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. E hoje o Salmo 34 é o Salmo do dia. O nosso devocional nesse Salmo maravilhoso. Vamos estudar então um Salmo poderoso que nos ensina a louvar mesmo em meio à dor. O Salmo 34. Nesse devocional profundo e transformador, convido você a mergulhar nesse Salmo 34, que é um cântico de louvor e gratidão, escrito por Davi em meio à adversidade. Então descubra como confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis, como experimentar o livramento divino e como o louvor pode transformar sua realidade. Esse vídeo é ideal para quem busca fortalecer a fé, renovar a esperança e encontrar consolo na palavra de Deus. Então assista até o final e seja edificado. Inscreva-se e ative as notificações para mais devocionais profundos como esse. Embora sejam devocionais longos, mas são necessários. O meu intuito durante essa série de devocionais no livro de Salmos é que você aprenda a valorizar o tempo a sós com Deus, a descansar, a relaxar, a se desligar de outras atividades e investir esse tempo nesse devocional, mergulhando para ouvir a voz de Deus falando à sua mente, ao seu coração. Então vamos à leitura do Salmo 34 aqui na versão NVI. Bendirei o Senhor em todo tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. O anjo do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele refugia será condenado. Você percebeu a força, as expressões das palavras que o salmista coloca nesse cântico do momento difícil que ele viveu? Mesmo parecendo louco, ele escreve com tremenda lucidez e com uma tremenda ousadia e com uma tremenda profundidade. Preste atenção nessas expressões, nessas palavras, quando ele diz, louvei, busquei,
respondeu-me e livrou-me. Davi mostra as suas ações e a reação de Deus a essas ações. Quais foram as ações de Davi? Ele diz: louvei e busquei. E as reações de Deus à ação de Davi? Respondeu e me livrou. Mas qual o contexto e a autoria desse salmo lindo? O Salmo 24 foi escrito pelo rei Davi. E o contexto da sua composição está relacionado a um episódio que ele se fingiu de louco para escapar da morte. Davi, fingindo ou fugindo do rei Saul, buscou refúgio com o rei Abimeleque na cidade de Gate, mas foi reconhecido e temia por sua vida. Para escapar, Davi agiu como um louco, arranhando as portas e deixando a baba escorrer pela barba, o que fez com que Abimeleque o expulsasse de sua presença, pois não queria nenhum louco em seu reino. Esse salmo reflete a experiência de Davi nessa situação, onde ele reconhece a proteção divina em meio ao perigo e a provisão de Deus em suas necessidades. O salmo é um hino de gratidão e louvor a Deus, onde Davi encoraja outros a confiarem no Senhor e experimentarem sua bondade. Além disso, o Salmo 34 é um salmo acróstico, onde cada verso começa com uma letra consecutiva do alfabeto hebraico, o que demonstra a riqueza literária e a complexidade da composição do salmo. Veja que coisa bonita. Nesse momento difícil, que Davi precisou se fingir de louco para salvar sua vida, ele encontra sabedoria, encontra entusiasmo para escrever essa composição, essa poesia em forma acróstica, com cada versículo, né, que são aqui, deixa eu ver quantos versículos, 22, né, que correspondem às letras do alfabeto hebraico, cada uma correspondendo à letra subsequente. Então, nesse poema acróstico, com a melodia que depois foi motivo de canções de adoração no templo. Davi aproveita as suas experiências, mesmo que penosas, para louvar a Deus e expressar sua gratidão. Então, o Salmo 34 nos ensina sobre algumas verdades. A primeira delas é sobre a proteção divina. Davi reconhece que foi Deus quem o livrou da morte, mesmo quando estava em perigo. Outra verdade nesse texto é a importância da gratidão. O Salmo, como eu disse, é um hino de louvor e gratidão a Deus por sua bondade e sua proteção. Outro ensino nesse Salmo é um convite à confiança. Davi convida outros a experimentarem a bondade de Deus e a confiarem nele em todas as situações. E outra verdade aqui, o cuidado de Deus. O Salmo descreve como Deus cuida dos seus filhos, provendo suas necessidades e livrando-os do perigo. É um hino, é um louvor nascido do livramento e da confiança de Deus. Mas vamos analisar esse salmo, esses 22 versículos, esses 22 versos, em blocos. O primeiro bloco vai do versículo 1 ao versículo 3, onde Davi mostra aqui a importância do louvor constante, a importância de louvar a Deus continuamente e como o louvor muda o ambiente. Ele começa: bendirei o Senhor. Veja, naquele momento que ele estava fugindo de Saul, que desejava matá-lo, estava lá com Abimeleque se fingindo de louco para também não ser morto. Ele nos faz esse convite: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor está presente nos meus lábios. Então ele mostra a importância de louvar a Deus continuamente e como o louvor muda esse ambiente espiritual. Se não fosse o louvor, a confiança em Deus, Davi ia se afundar numa cova de queixumes, de decepções e de medos. Mas ele encontra força naquele Deus que ele conhecia muito bem. E ele é tomado por um momento de gratidão e de louvor. E começa:
Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor está sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos exalte o seu nome. Que maravilha! Pensou? Esses versos em si já são uma coisa maravilhosa, mas quando a gente entende que isso brotou no momento de dificuldade e de aparentemente perda de vida, isso tem maior força ainda. O outro bloco é busca e resposta, que está lá nos versículos 4 ao versículo 7. Versículos 4 ao versículo 7. É busca e resposta. Esse bloco nos ensina que quando buscamos ao Senhor, Ele nos responde. Ele nos responde e nos livra dos temores e envia os seus anjos para nos proteger, para nos guardar. Davi deixa bem claro, ele termina esse bloco, ele começa esse bloco, ó, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os temores. Clamou esse aflito e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas angústias. E ele termina esse bloco dizendo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os guarda. Veja, nesse momento de dificuldade, além de expressar o louvor e a gratidão, agora ele busca a Deus. E, em contrapartida, recebe resposta de Deus. E ele deixa bem claro que o anjo do Senhor estava acampado ao seu redor, não só ao redor dele, mas ao redor daqueles que o temem. O outro bloco, o terceiro bloco, dos versículos 8 a 14, é um convite a experimentar a bondade de Deus. Davi convida a todos para ver e provar que o Senhor é bom. E nesse bloco contém conselhos práticos para uma vida piedosa. Convém a gente saborear de novo esses versículos. Olha, provem e vejam como o Senhor é bom. Felizes é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Ele diz: os leõezinhos podem passar necessidade de sentir fome, porém os que buscam o Senhor, nenhum bem lhes faltará. E aí ele convida: venham, meus filhos, escutem e os ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida, refreie a língua do mal, afaste-se do mal, procure o bem, procure a paz e empenha. Então ele dá aqui conselhos práticos para uma vida piedosa, para uma vida digna, para uma vida dirigida pela palavra de Deus, para desfrutar o melhor da vida, dos nossos relacionamentos, nas nossas decisões e incertezas. Onde quer que estejamos, esses conselhos são práticos para uma vida melhor, para uma qualidade de vida. No quarto e último bloco, do versículo 15 ao versículo 22, nós temos aí que o Senhor vê e livra os justos. Ele está observando, ele está vendo, está livrando. Veja que Davi deixa bem claro que nada escapa ao olhar de Deus. Ele está lá no universo tão grande, lá no céu, reinando, dirigindo esse universo, mas ele está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. É uma coisa maravilhosa. O Senhor vê e livra os justos. Ah, que coisa bonita, né? Davi mostra que Deus está atento aos justos e perto daqueles que têm o coração quebrantado. Ele mostra que o livramento final é garantido para quem confia nele, para quem confia no Senhor. Veja que coisa maravilhosa. Ele começa esse bloco no versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos. Ou seja, a visão e a audição de Deus está lá. Essas duas partes, esses dois instintos, né, do ser humano, que não é tanto um instinto que a gente fala que é o sentido de visão e audição. A visão consegue captar 85% de toda a nossa percepção e a audição 10%. Então essa visão altíssima de Deus e essa audição está atenta aos justos. Ele está vendo e ouvindo.
está contemplando o que o justo está passando, está ouvindo a oração do justo. Que coisa linda isso, gente. Eu fico estupefato diante disso. Olha, os olhos do Senhor repousam sobre justos, os seus ouvidos estão abertos e o rosto está contra os que praticam o mal. E perto está o Senhor dos que os temem. Olha, os olhos do Senhor estão atentos, estão vendo, os ouvidos ouvindo, e o Senhor está próximo, bem perto. Meu Deus! Olha, eu fico pasmado com isso, que coisa linda. E ele termina esse bloco lá no versículo 22. O Senhor resgata a alma do seu servo e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Que coisa linda, Jesus. Quais são as aplicações práticas para esse salmo na nossa vida no dia de hoje? A primeira aplicação é que cultivar uma vida de louvor, mesmo em tempos de sofrimento, é necessário, é maravilhoso, é reconfortante, é segurança. Precisamos cultivar uma vida de louvor, mesmo em tempos de sofrimento, assim como Davi. Precisamos confiar que Deus está perto dos aflitos e precisamos viver com integridade diante do Senhor. Ou seja, se estamos vivendo com integridade diante do Senhor, nas nossas aflições sabemos que Deus está com seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, está bem próximo de nós, está ouvindo e respondendo. E isso nos dá força, base, suporte para louvá-lo, para bendizê-lo, para se alegrar nele, mesmo em toda e qualquer circunstância adversa. Então convido a você a confiar plenamente em Deus. Eu convido você a curvar sua cabeça, feche os olhos ou abra, porque eu não preciso orar com o olho fechado, nem com a cabeça curvada. O que importa é como o meu coração está submisso a Deus. Mas a gente costuma falar, né? Curve sua cabeça, feche os seus olhos e entre em contato, em relacionamento com Deus, em oração, e ore por quem está sofrendo, por quem está precisando de livramento, e ore por você também. Entregue seus temores a Deus e louve mesmo em dor. E diga: Senhor, ensina-me a louvar-te, mesmo quando a dor me visita. Que possamos confiar no teu cuidado e livramento todos os dias. Deixa eu orar por você. Deus, como é lindo esse salmo. Como é lindo saber que os teus olhos estão atentos, os seus ouvidos abertos, que o Senhor se aproxima, está bem perto de nós. Como é bom saber que o Senhor coloca anjos ao nosso redor para nos proteger, para nos guardar. Como é bom receber conselhos da tua palavra para uma vida melhor nesse mundo tão caótico, tão cheio de decepções e desastres, tão cheio de conceitos invertidos. Mas como é bom poder confiar na tua palavra e descansar na tua soberania. Isso nos traz esperança e nos leva a te louvar. Ó Deus, mais uma vez, abençoa essas pessoas que têm ouvido esse devocional. Que o Senhor mude o quadro da vida delas, mesmo que estejam passando por dificuldades parecidas com Davi, mesmo que estejam enfrentando enfermidades aí a ponto de achar que vão morrer, traz esperança, traz renovo, e que eles entendam que o Senhor está perto, ouvindo e vendo, que os teus anjos estão ao redor de cada um deles. Traz esperança, traz alento, traz conforto, traz cura, traz esperança, que supre a necessidade de cada um dos teus servos para a glória do teu nome, Senhor, para que eles possam ter a sua fé edificada, para que eles possam transmitir essa alegria, essa confiança para as mais pessoas e dizer: olha, venham e provem como o Senhor é bom. Que eles realmente provem da tua bondade, Senhor, para que eles cheguem perto de ti, se aproximem e se relacionem de uma forma maravilhosa contigo. Eu peço isso agradecido em nome de Jesus. Oh, gente, que Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez eu conto com você. É fundamental que você dê uma curtida nesse devocional. Separe esses 20 minutos para estar na presença de Deus, para se deleitar, para edificar a sua fé, a sua alma, o seu coração, com essa palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração.
Dê sua curtida, como eu falei, faça um comentário, eu terei um enorme prazer em responder. Ative os sininhos para receber as nossas notificações e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis, para que cada dia mais pessoas sejam impactadas, abençoadas com a palavra que vem lá do coração de Deus. Deus te abençoe grandemente, muito obrigado.